Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Desde já eu agradeço, se inscrevam, dê um like e vamos lá. Hoje vamos falar sobre a formação geológica dos continentes e também a classificação geográfica, histórica, cultural. Em relação à formação geológica, os continentes são classificados em quatro, como vocês podem ver aqui na imagem. O continente americano, o continente afro-euroasiático, Oceania e Antártica. Mas qual a definição de continente? É, um, é uma porção de terra bastante extensa, circundada por água. É uma definição semelhante à de uma ilha, mas que a diferença entre ilha e continente é que o continente possui uma vasta extensão de terra, enquanto a ilha é menor. Vamos para o próximo slide falar sobre a teoria da deriva continental, formulada pelo meteorologista Alfred Wegener, um alemão, cuja a teoria ele afirma que no passado, há mais ou menos aproximadamente há 250 milhões de anos atrás, no período Permiano, havia um único bloco que formava um único continente, a Pangeia. Só que nosso planeta, a estrutura é formada por a parte sólida, que é a litosfera, o manto e o núcleo. E ele afirma que essa parte sólida, a litosfera, ela vai se deslocando sobre o manto, sobre o magma. Então, ao longo de milhões de anos, ela foi se fragmentando e até que chegou um momento que se fragmentou em dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, aproximadamente há 200 milhões de anos atrás. Foi passando o tempo, foi se fragmentando, como vocês podem ver aqui, até chegar ao período aqui Cretáceo, há 65 milhões de anos atrás, quando formou-se as montanhas, até chegar esse período atual. Agora vamos falar sobre as placas tectônicas. O que são? Qual a definição de placas tectônicas? As placas tectônicas nada mais são que a parte sólida do planeta. Então possui a placa norte-americana, que é a placa eurasiana, a placa arábica, a placa africana, a placa indiana, a placa do Pacífico aqui, das Filipinas, é onde ocorre com maior intensidade terremotos e vulcões, a placa de Nazca, a placa sul-americana. O que é que ocorre? A placa de Nazca com a placa sul-americana faz um movimento convergente, um movimento de colisão, uma de encontro à outra. Com esse movimento, aqui próximo da borda da placa, fez surgir a Cordilheira dos Andes, há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Já o nosso Brasil, que se encontra aqui no continente sul-americano, ele se encontra no centro da placa sul-americana, o Brasil. Então, no Brasil não existem montanhas, porque as montanhas surgiram há 65 milhões de anos atrás. Enquanto onde está o Brasil foi aproximadamente desde o início, e já está bem consolidada a placa, bem solidificada, a placa sul-americana, há 250 milhões de anos atrás. E também temos o movimento divergente, que é esse movimento aqui, as placas vão em direção opostas. Como podemos ver, a placa sul-americana em relação à placa africana, né? A placa norte-americana, enquanto a placa africana vai para a direita, como vocês podem ver aqui, a placa sul-americana, a placa norte-americana, elas estão indo para o lado oeste, enquanto a placa da Eurásia vai para leste e a placa
sul-americana, desculpe, a placa africana também vai para leste, nesse movimento divergente faz surgir aqui no meio do oceano a dorsal mesoceânica. São as elevações, as cordilheiras de montanhas mais altas do planeta, né? Apesar de estarem submersas, são as maiores montanhas. Aqui é quase de norte a sul que se forma a dorsal mesoceânica, no meio do Oceano Atlântico, devido a essa divergência das placas. E temos aqui o Himalaia, onde possui a cordilheira de montanhas mais altas do mundo, considerado o telhado o telhado do planeta Terra, com uma altura de 8.848 metros. Então o que acontece? No passado, aqui onde está a Índia, aqui, ela pertencia à placa africana. Só que ao longo de anos ela foi se deslocando e se encontrou num momento de convergência com a placa eurasiana. Só que foi um movimento de obducção, porque a placa da Índia ficou sobre a placa eurasiana, formando o Himalaia. Enquanto aqui na placa de Nazca sul-americana foi um movimento de subducção, semelhante a essa imagem que estamos vendo. A placa de Nazca, como é mais densa, mergulhou na placa sul-americana e daí formou a Cordilheira dos Andes. Podemos ver também a classificação da formação dos continentes a partir da classificação geográfica histórica. Como podemos observar, o continente americano em verde aqui com 42.330.000 quilômetros quadrados de extensão. O continente europeu nessa cor aqui em vermelho com 10.180.000 quilômetros quadrados de extensão. O continente africano com 30.370.000 quilômetros quadrados de extensão. O continente asiático, que é o maior entre os continentes, com 43.810.000 quilômetros quadrados de extensão. A Oceania, com 7.600.000 quilômetros quadrados de extensão, é o menor entre os continentes. E o continente da Antártida, com 3.720.000 quilômetros quadrados de extensão. Então, como podemos ver, o continente asiático, aqui em laranja, é o continente mais populoso do planeta, com mais de 3,5 bilhões de pessoas habitando este continente. Então, em relação ao continente asiático, tem dois países que possuem terras tanto na Ásia como na Europa. São eles a Rússia e a Turquia. E a Turquia, com detalhe, a capital da Turquia, Istambul, possui terras tanto no continente asiático como no continente europeu. Uma capital bicontinental. E temos também o Egito, aqui na África, que possui terras tanto no continente africano como no continente asiático. E aqui no continente sul-americano, como a gente pode dividir aqui a América em três continentes: continente norte-americano, a América Central e o continente sul-americano, onde se encontra o Brasil. O Brasil que possui, o Brasil que é o país mais populoso da América do Sul, o continente sul-americano fala principalmente duas línguas, o espanhol e o português. E o Brasil é considerado um país continental, porque o Brasil possui aproximadamente 8 milhões de quadrados de extensão,
maior que o continente da Oceania, com 7.600.000 quilômetros quadrados de extensão. E próximo, o Brasil também é quase do tamanho da Europa, com 10.180.000 quilômetros quadrados de extensão. E entre esses continentes, o menos populoso é o da Antártida, devido a baixíssimas temperaturas lá no Polo Sul, é o menos habitado do planeta. Atualidades. Vamos abordar agora atualidades referentes a terremotos, vulcões e tsunamis. Essa notícia aqui, ó, vulcão nas Ilhas Canárias. O Cumbre de Vieja. A erupção pode causar um tsunami no Brasil? A erupção na ilha de La Palma começou no domingo 19 de setembro e deve se estender por semanas. Mas pode ficar tranquilo, a chance do evento... Quer dizer, essa notícia aqui da Super Abril, falando da atividade vulcânica nas Ilhas Canárias, do vulcão Cumbre de Vieja, despejando sua lava sobre a superfície da ilha, onde já destruiu mais de 1.000 casas, foram retiradas mais de 6.000 pessoas, mas graças a Deus ninguém morreu e tomara que ninguém venha a morrer devido à lava que está sendo expelida pelo vulcão. E quando essa lava que está sobre a superfície, que já chegou até o mar, chega a temperatura de 1.200 graus centígrados, já destruiu casas, mais de 1.000 casas, como vocês estão vendo aqui, essa casa pegando fogo devido à erupção do vulcão. A fumaça está expelindo cinzas pela ilha, suja tudo e também interrompeu o funcionamento do aeroporto e fechar o aeroporto da Espanha. A lava já atingiu o mar e começa a haver explosões e essa fumaça é tóxica, causando irritação na pele, nos olhos. Então é importante que as pessoas não fiquem próximas. E além de destruir, também está em transformação a ilha. Ele está crescendo, pois está formando com o encontro da lava com o mar, está formando uma nova península na ilha de La Palma. E uma das notícias que foram veiculadas que talvez existisse a possibilidade de um tsunami chegar, uma onda gigante, um tsunami chegar ao Brasil, que já foi descartado devido à distância entre as Ilhas Canárias, que apesar de estar mais próximo do continente africano, pertence à Espanha, está a uma distância de aproximadamente acima de 4.500 quilômetros do litoral brasileiro. Então seria necessário uma superatividade vulcânica com milhões de metros cúbicos de lava caindo no mar para causar uma super onda gigante para percorrer uma distância tão grande e formar esse tsunami que destruiria o litoral brasileiro. Essa notícia aqui, o número de mortos em terremoto no Haiti sobe para quase 2.000. O terremoto de sábado provocou o desabamento de dezenas de milhares de prédios no país mais pobre das Américas, que ainda se recuperava de outro tremor de 11 anos atrás que matou mais de 200.000 pessoas. Foi em 18 de agosto de 2021 essa reportagem que, infelizmente, devido a esse terremoto, que pode ter sido devido ao deslocamento das placas, aí causou esse tremor da terra, que causou esse terremoto acima de 9 na escala Richter, que terminou destruindo, arrasando o Haiti, destruindo prédios e casas e infelizmente muitas pessoas morreram. O Haiti está localizado aqui na América Central, tem como país vizinho a República Dominicana e também é próximo de Cuba. Também o Japão, lembra?
nesta quinta-feira, o 11º aniversário da tragédia de 11 de março de 2011, quando ocorreu um terremoto seguido de tsunami e acidente nuclear na usina de Fukushima, que traumatizou todo o país. Quer dizer, como podemos observar no mapa aqui, após o terremoto ocorrido no mar, que foi acima de 9 na escala Richter, a intensidade que aconteceu fez surgir uma onda gigante, um tsunami que varreu o litoral do Japão, destruindo casas, prédios, carros. Foi muito complicado, infelizmente muitas pessoas morreram e ainda causou um acidente na usina nuclear de Fukushima, onde muitas pessoas se contaminaram com a radioatividade dos reatores, e muitos bombeiros foram heróis, cientistas que continuaram lá tentando apagar, tentando resfriar os reatores, porque em caso se houvesse uma explosão, outras explosões na usina, poderia o desastre ser bem maior. Desde já eu agradeço. O número do Pix vai ficar aqui do lado para que vocês possam ajudar o canal. Quem não puder também não tem problema, dá um like, já ajuda. E até a próxima, até os próximos vídeos.